Fala pessoal, para você aí que vestibulando, fez o Enem, vai fazer o Enem 2026, vai fazer vestibular ainda esse ano, que nem todos os vestibulares já se encerraram. Então, esse vídeo é para você. Quero trazer com a reflexão dicas para a memória, coisas que você pode fazer que ajudam você a memorizar. Repare, quando a gente fala um pouco sobre inteligência e aprendizado, a gente tem a identificação de padrões, né? Identificação aqui, no caso de padrões. Depois disso, a gente vai ter a memória também. Memória. Só que repare, quando você está resolvendo uma questão, você tem alguns obstáculos, correto? Quais são esses obstáculos? Primeiro, você tem que ter o entendimento do que está sendo falado na questão. Com isso, você já tem um pouco de inteligência, correto? Isso você consegue fazer devido à sua inteligência, à sua capacidade de processar informações. Bom, além disso, tal questão ela requisita de você um conhecimento. Ora, o que é um conhecimento? Um conhecimento é um conjunto de dados, correto? Um conjunto de dados. Esses dados, eles estão organizados. Organizados aonde? Organizados na sua cabeça. Essa organização, correto? Ela compõe então o seu conhecimento. Conhecimento, conjunto de dados organizados. Isso compõe o seu conhecimento. Bom, repare, esse conjunto de dados organizados, eles são processados pelo seu cérebro, correto? Só que todo esse processamento, todos esses dados, eles têm que estar em algum lugar, correto? Esses dados, eles são organizados pela sua inteligência, mas tais dados estão organizados na sua memória. Olha o tamanho da importância que é a memória. A memória é algo que realmente requisita, é um requisito para a composição da sua inteligência, correto? Bom, então como é que você pode melhorar a sua memória? Bom, eu quero dar a primeira dica aqui. Primeira dica vai ser a seguinte: eu vou trocar um pouco essa cor, porque essa cor não está se destacando muito no preto. Bom, a primeira dica ela está relacionada com a autoavaliação. O que é a autoavaliação? Avaliação. Bom, a autoavaliação, ela nada mais é do que você responder testes. Mas como assim testes? Repare, de vez em quando você mesmo se pergunte o que é o efeito da ressonância, por exemplo, da ressonância. Bom, essa, esses questionários que você faz e você responde para você mentalmente, eles têm um poder enorme, enorme na sua composição de memória. Por quê? Porque aqui no inglês a gente vai chamar de recall. Esse recall, ele é o quê? É uma rechamada, correto? É você relembrar algo. Bom, toda vez que você relembra algo, já é conhecido pela ciência o que você relembrou algo, você reescreveu algo. Como assim? Bom, toda vez que você relembra de uma memória da sua infância, você acaba relembrando ela, mas esse relembrar reescreve tal memória. É por isso que muitas vezes você vai ter falhas na sua memória. Como assim? Poxa, eu lembrava, por exemplo, que em tal dia eu estava com a blusa verde. Mas com o passar dos anos, como você vai relembrando e vai tendo uma reescrita, correto? Reescrita na sua memória, acaba que essa informação ela é trocada. Por quê? Porque quando você relembra algo, você reescreve com uma escrita mais robusta, óbvio que falando de forma de analogia, tal escrita mais robusta compõe de forma mais poderosa a sua memória. Só que veja, quando você reescreveu, você não
em si lembrou da sua... Próxima vez que você vai lembrar, você não vai lembrar em si da sua memória antiga. Você vai lembrar dessa sua reescrita. Tal reescrita pode conter erros, entende? Então, por exemplo, é por isso que você pode ter falhas ao lembrar de certas coisas. Então, essa é a importância de você se fazer questionários. Como assim? Bom, quando você responde um teste, pode ser um teste criado por você, tanto faz, responder questões muito importantes, isso é uma alta e fortíssima técnica que você pode aplicar para melhorar a sua memória, o seu entendimento. Por quê? Porque ela demanda esforço. Tudo que demanda esforço é visto pelo seu cérebro como algo que deve ser lembrado, tá? Bom, aqui também a gente pode botar a autoexplicação, a famosa técnica Feynman, né? Autoexplicação. Bom, aqui compõe você explicar para si mesmo o que você estudou. Bom, essa técnica ela é poderosa por quê? Porque você, além de ter o trabalho do recall, você vai ter que, logicamente, também fazer um processamento cognitivo. Processamento. Como assim? Além de você estar relembrando, você tem que estar descobrindo uma forma que você tem que explicar para si mesmo. Veja, o esforço aqui é maior, correto? É algo realmente extremamente poderoso. Mas olha, porque todas as técnicas que eu estou falando aqui, eles estão embasados na ideia de que um conhecimento, ele é um conjunto de dados organizados, correto? Só que repare, em certas áreas você só tem que lembrar algo. Por exemplo, a biologia, você tem que só lembrar algo de algo, entende? Então, nesse quesito, você não tem um dado organizado, você só tem um dado. Um dado que deve ser decorado. Por exemplo, tabuada. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 8. Isso tudo é algo extremamente poderoso, entende? O seu trabalho na sua memória, ok? Então, você tem que pensar 8 vezes 7 e lembrar de forma automática que é 56. Tem que ser automático isso, entende? 8 vezes 8, 64. Essas coisas são essenciais, entende? Você tem que ter aí a sua memória bem trabalhada. Essas coisas aqui são coisas que você lembra e tem que lembrar automaticamente, tá bom? Então, como é que você calcula isso? Calcula não. Como é que você tem uma técnica para você decorar? Bom, aqui entra as famosas técnicas mnemônicas. Bom, as técnicas mnemônicas são técnicas de, por exemplo, palácio da memória. Bom, essa técnica aqui, na minha opinião, ela é muito poderosa. Por quê? O que ela consiste? Repare, você tem sua casa, correto? Aqui é a sua casa. Bom, você mora nessa casa e tal casa é composta de cômodos, correto? De lugares. Tais lugares estão fortemente ligados à sua memória, principalmente à sua memória afetiva. Isso é extremamente poderoso. Então, o que consiste? Consiste em você colocar fragmentos na sua memória. Por exemplo, aqui é uma maquete da sua casa, tá bom? Sua casa é composta por um corredor. Esse corredor tem portas, aqui leva a cozinha, aqui leva a uma despensa, aqui leva a um quarto. Se você é uma pessoa de maior condição financeira, provavelmente você vai ter uma escada que vai ter o segundo andar, vai ter esse cômodo do segundo andar e aqui mais um corredor. Tal corredor vai ter outros quartos, correto? Veja, todas essas informações vão estar bem estabelecidas na sua memória. Por quê? Porque é sua casa, né? Você logicamente vai lembrar. E repare, você tem uma grande facilidade de também lembrar a casa dos outros, tá?
Então, aí fica mais um repertório. Então, o que consiste essa técnica? Você pega algo marcante, algo que você pensa que você vai lembrar, você coloca nesse cômodo. Por exemplo, eu quero lembrar de um texto que eu li que falava que a espiritualidade está ligada também com o poder, a potência da ação. Então, por exemplo, você pode lembrar da de Davi, estátua de Davi, ok? Tudo isso, aí você coloca ela aqui, entende? Aí você pensa nela em uma certa forma, sabe? Que te lembra de espiritualidade, mais poder de potência, ok? Potência, capacidade, também conhecida às vezes como força, entende? Aí, poxa, pronto, lembrei do capítulo do livro, porque quantas vezes você não se pega lembrando, pensando em um livro, só que você não lembra aonde está aquela informação exatamente no livro. Aqui está a resposta, tá bom? Essa técnica é muito poderosa, por quê? Porque, além disso, com o passar do tempo, você não precisa mais desse palácio, você só vai lembrando, sabe? É como se a sua mente fosse aos poucos absorvendo toda aquela informação, tá bom? Também tem a técnica de você usar. Poxa, eu esqueci o nome, que é a seguinte. Ah, COI. O que isso quer dizer? Bom, nesse caso a gente pode botar colocação, ocultação, correto? E inserir. Inserir. Isso daqui são o quê? São os três pilares da lavagem de dinheiro. Também tem a famosa SIDA. O que é a SIDA? A SIDA é confidencialidade. A gente tem a integridade. A gente tem a disponibilidade. E por último, a gente tem a autenticidade. Que também aqui vai ter o não repúdio. Bom, basicamente isso daqui são princípios da segurança da informação. Algo tem que ser confiável, ou seja, só quem tem aí a sua permissão pode ter acesso e essas coisas, tá? Não vou entrar aqui porque não é o assunto. Mas esses são exemplos de técnicas mnemônicas que você pode lembrar, entende? Por exemplo, LDFT, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isso aqui é uma prevenção, entende? Leis são extremamente. Lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo está ligado com a lei de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A gente tem a lei LAC. O que é a lei LAC? É a legislação anticorrupção, entende? Isso daqui são coisas que são mnemônicos que você usa para lembrar de algo, ok? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, dê um joinha, né? Para ajudar aqui o trabalho da gente, tá fortalecendo. Compartilhem, falem de assuntos que vocês querem ver aqui, matemática, física, pode ser biologia, pode ser química, tudo aí a gente está trazendo para vocês. Até a próxima e valeu! Cadê? Valeu!